Oi, gente. Acho que tá gravando. Tudo bem? Essa é a primeira aula que eu vou gravar nesse aplicativo, então vamos ver se não fica uma bosta total, brincadeira. Vou testar aqui, vou fazer de tudo pra ficar mais legalzinho possível. Esse, essa aula, o tema dela é esse que tá aqui. Ó, tem um mouse. Chama Ocupações Holandesas, falta um N, holandesas na América Portuguesa no século XVII. Essa aula vai ter o julgamento aqui dessa pessoa. Sempre vai ter o Dom Sebastião olhando para você. Essa aula, ela tem esse tema, mas a gente começa um pouco falando dessa figura aqui, ó, desse bonitão e do cachorro dele. O Dom Sebastião, ele era rei de Portugal e ele morre muito jovem, ele morre em 1580. E com a morte dele, Portugal passa por uma transformação muito intensa que é o momento da união, do que a gente chama de União Ibérica. Porque a morte dele vai fazer com que o rei da Espanha peça ao trono, se coloque como um candidato a substituir o Dom Sebastião no trono português, e ele ganha essa disputa, ele acaba incorporando Portugal ao seu reino, e entre 1580 e 1640 Portugal e Espanha formam um único reino. Na verdade, o Império Espanhol incorpora o reino português. A União Ibérica tem duas grandes consequências. A primeira aqui, ó, que é essa setinha, é o fim do Tratado de Tordesilhas, porque como Portugal e Espanha eram a mesma coisa, já não tinha mais sentido aquela linha divisória, e isso vai fazer com que haja a extinção das fronteiras entre as colônias portuguesa e espanhola. Lembra do mapa que a gente viu, que vocês analisaram no tablet? Bom, muita gente perguntou sobre a fronteira, sobre as bandeiras, sobre as expedições dos bandeirantes, e de fato, a gente começa a ver aqui, ó, pela data, ó, que interessante. Só no século XVII que as bandeiras começam a ser cada vez mais intensas. Então, ó, a do Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares, 1628. Do Raposo Tavares, de 1635. Então você tem uma série de expedições que vão começar exatamente bem nesse período de União Ibérica, porque é o momento em que não tem mais fronteira, então os colonos portugueses e espanhóis se sentem mais à vontade para zanzar pelo interior da América. Bom, a outra consequência importante é, de fato, as invasões holandesas. Então vamos falar um pouco sobre o tema da aula, né? Então, sobre a questão das invasões holandesas. Antes mesmo da União Ibérica, então antes de 1580, Portugal era um grande parceiro econômico de Holanda. A Holanda, na verdade, era um grande parceiro econômico de Portugal. A produção açucareira de Pernambuco, aqui, da capitania de Pernambuco, aqui, da capitania de Pernambuco, era financiada por holandeses. Então a produção era grande parte da produção, o lucro ia para Pernambuco, e os holandeses eram responsáveis por revender o açúcar produzido aqui e produzido em outras capitanias na Europa. O que vai acontecer então com a União Ibérica? Quando há a União Ibérica, todas as terras de Portugal passam para a Espanha, portanto, inclusive as terras da colônia. Qual que é o problema? Esse é um mapa aqui que mostra um pouco sobre o Império Holandês. Ou o Império Espanhol, desculpa. O Império Espanhol, então, era os países da Península Ibérica, mais algumas outras regiões aqui na Península Itálica, e os Países Baixos. Durante a União Ibérica, os Países Baixos, essa região aqui da Holanda, enfim, das outras regiões aqui, consegue a sua independência da Espanha. Então, começa uma série de conflitos entre Espanha e Holanda, e talvez a principal consequência dessas guerras é que os holandeses são expulsos de Pernambuco e de todos e são impedidos de fazerem contatos com qualquer uma das
das colônias, tanto da Espanha e de Portugal aqui, por todo o território americano. A gente vai ver então que a reação espanhola, a reação holandesa vai ser invadir, tentar durante muito tempo invadir o território do que a gente chamaria hoje de Nordeste brasileiro, para reaver, de certa forma, para tentar retomar ali o contato sobre aquela região. Na verdade, essa é uma grande discussão, porque muita gente fala em ocupação holandesa, muita gente fala em invasão holandesa. Esse é um mapa da época, um mapa de 1630, 1630 exatamente, que mostra um pouco aqui da visão que os holandeses tinham sobre o litoral nordestino. Essa aqui seria uma representação do Recife, da região onde eles queriam atracar. Esses são os navios deles chegando para invadir o território e tomar conta do território. Para os espanhóis, para os holandeses, eles ocuparam o território para retomar o contato sobre aquela região que eles já tinham tido antes. Para portugueses e espanhóis é uma invasão pura e simples. Os senhores de engenho dessa região, a princípio, os senhores de engenho aqui dessa região, a princípio, eles tentaram resistir ao domínio ao domínio holandês, eles participaram de uma espécie de resistência, mas aos poucos eles passaram a contribuir com o governo holandês. Em 1640, então, a Holanda vai ocupar essa região aqui de Pernambuco e de outras partes da península da América Portuguesa a partir de 1630. Em 1640 tem uma mudança bastante importante. Então aqui, 1640 a gente tem aqui 1640 a gente tem uma mudança muito importante, que é Portugal volta a ter controle sobre as suas próprias terras. Por que isso acontece? Porque nessa época a Espanha sofre muito com uma guerra que é chamada de Guerra dos 30 Anos. A Guerra dos 30 Anos é um conflito generalizado que acontece entre quase todos os reinos, países e comunidades que existiam aqui na Europa. Envolve todos esses países aqui. Então, envolve a Espanha, envolve a França, envolve a Inglaterra, Escócia, o Sacro Império Romano Germânico, enfim, envolve um monte de gente, entre eles Holanda e Espanha. A Espanha vai sofrer muito nesse contexto dessa guerra, então Portugal, em 1640, vai conseguir se libertar do domínio espanhol, e um novo rei assume o controle de Portugal, Dom João de Bragança, Dom João IV. Dom João de Bragança, ele retoma o controle sobre Portugal, que passa a ser independente. Qual que é a questão? A Holanda e a Inglaterra ajudam Portugal nesse contexto e vão querer algumas coisas em troca. Vão querer vantagens econômicas em troca. Esse daqui é um mapa que mostra bem todo o território ocupado pelos holandeses, aqui no que a gente chamaria hoje de Nordeste brasileiro. Eles vão ficar aqui a partir de 1630, 1640, quando o retorno de Portugal à condição de país independente, eles meio que fazem um acordo, Portugal e Holanda, porque a Holanda ajudou o governo português a se tornar independente, e eles faziam um acordo que de 1641 até 1551 o Portugal não incomodaria os holandeses iam continuar aqui numa boa, de boa ali, tranquilos, sem que ninguém incomodasse eles. Sobre especificamente o domínio holandês, um dos principais governantes holandeses que vai governar a Holanda na América, o domínio holandês na América, é o Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau, ele faz uma série de ele investiu muito, os governos dele, que vai até a segunda metade dos anos 40, de 1640, ele investe muito
principalmente em Recife, que é a capital da presença holandesa aqui nas Américas. Ele vai investir na construção, ele vai trazer muitos artistas, muitos arquitetos. Esse daqui é um dos vários palácios que ele mandou construir na capital do Recife. Ficaria, na verdade, aqui, nessa praça, onde hoje já não tem mais, obviamente, esse monumento, que ele foi destruído ao longo do tempo, ficaria nessa região, mas até hoje a Recife e outras cidades aqui em Pernambuco, lá em Pernambuco, tem uma série de transformações arquitetônicas, uma influência muito grande da Holanda nesse contexto. O que vai acontecer? Na passagem de 1640 a 1650, a gente vai ter os holandeses passando por uma mudança. A administração holandesa passa por uma mudança muito intensa dos investimentos e do que o Nassau fazia de tentar melhorar a colônia. A Holanda vai mudar sua postura nos anos 50 e vai começar a tentar cobrar mais impostos, vai começar um arroxo, um controle muito grande sobre a sua colônia, porque passava por sérios problemas na Europa. Nesse contexto de tentativa ali de retomada do poder e de aumento do poder sobre a colônia, os colonos que estavam ali começam uma insurreição, começam a reclamar da presença holandesa. E vão tentar fazer guerras e ali começar um movimento contrário aos holandeses. E essa imagem aqui, que é uma imagem de um quadro da muito conhecida Batalha de Guararapes, que é uma das principais batalhas entre os colonos aqui portugueses contra os holandeses, aqui representados desse lado aqui do quadro. Esse quadro, ele é de 1879, ele é do século XIX, portanto ele não é uma fotografia dos acontecimentos, ele é muito romantizado. Essa batalha foi romantizada como um dos primeiros gestos de brasileiros lutando contra os estrangeiros, contra os europeus, enfim. Esse quadro do Vitor Meirelles foi muito romantizado, mas ele aqui é uma boa visualização do que estava acontecendo nessa época aqui. Essa chamada insurreição pernambucana, ela ocorre de 1645 até 1654. A princípio, Portugal não ajuda os seus antigos colonos, mas a partir dos anos 50, depois que acaba o acordo que eles tinham com os holandeses, Portugal ajuda até o momento da expulsão dos holandeses e da retomada do controle português sobre a colônia, sobre a sua antiga colônia como um todo. É isso que a gente chama de ocupações holandesas ou invasões holandesas, né? Depende do ponto de vista que a gente está vendo aqui. Uma das principais consequências da invasão holandesa é que os holandeses, ao serem expulsos da América do Sul, vão para a América Central, para as Antilhas, e ali começam a produzir açúcar, um açúcar que vai concorrer com o açúcar produzido na América Portuguesa. E isso vai ser muito prejudicial para a América Portuguesa, porque grande parte do lucro que vinha do açúcar vai deixar de existir. Bom, fico por aqui. Quero dizer que foi uma experiência muito legal, espero que vocês tenham gostado, espero que não tenha ficado muito chato. E me digam depois o que vocês acharam. Até mais. Tchau.